Gente, então, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Essa é uma skin que pouca gente conhece, né? A Tails, que não sabia que ela existia, porque eu não sabia que eu sabia escrever tanto quanto eu estou começando a descobrir. Né? Então, fico muito feliz e agradeço a presença de todos nessa realização de um sonho que eu nem sabia que eu podia sonhar, em ser autor de um livro. Para minha felicidade, eu descobri que hoje é o dia do escritor, hoje do autor de livros. Olha que doido, né? Então eu nem sabia que hoje era esse dia também. Então, para as pessoas que têm essa vocação, então estou descobrindo isso aqui com vocês. Então, para quem vem me acompanhando e quem já está aqui sabe que o Atravessamentos começa de uma forma doida, né? Como o autor não vou mentir. Então, Atravessamentos é um jeito diferente da gente conversar com partes da gente que foram ficando com outras pessoas, outras relações, mas com a gente também. Eu recebi essa semana um e-mail de uma paciente que mora fora do Brasil, que falou que ela se sentiu lendo o livro, conversando comigo como ela conversa ou conversava comigo num consultório, no momento íntimo dela. Então, atravessamento para mim é isso, é o jeito da gente chegar num nível de intimidade que a gente se perdeu com a gente mesmo. E através da leitura rasa, nada de raso nesse livro, né, gente? Mas através da leitura profunda desse livro, a gente se conectar com tudo que a gente é, na nossa inteireza. E esse livro ele vem conversar de um lugar muito específico, que é como a gente vai se perdendo num lugar múltiplo e como a gente conseguir ser individual no momento em que você precisa trocar. Então, como é viver no paradoxo da vida que a gente tem? Então, Atravessamentos é uma conversa de um terapeuta, de um homem, de um ser, de um humano, de coração para coração, de alma para alma. Ou como eu gosto de dizer, quando a gente junta o amor com a alma, eu almo. De almar as coisas. Não é só amar e não é só alma, é almar. Conjugar esse verbo de uma forma muito para além do literal, do sentir. E Atravessamentos vem convidar a gente a sentir. Sentir dor, porque a gente acha que a gente vai conseguir viver essa vida sem dor e infelizmente não. Mas ele vem fazer a gente sentir vontade de viver de novo. Ele vem fazer a gente se sentir inteiro. Ele vem conversar com a gente com a ideia de convidar a gente a atravessar, ou pelo menos dar a disposição para a gente conversar, mesmo que seja por um solavanco, né? Porque essa é a vida. Então a ideia, quando tudo começou, era tentar trazer para a escrita algo que era sensível, algo que era complexo. Atravessamentos vem de um momento em que eu vou procurar, dentro da especialização do trauma, uma forma de conversar com cada ser que eu atravesso, indiferente se eu sou terapeuta ou não, né? Mas o homem que conversa com o porteiro, que conversa com a pessoa chefe, como é que a gente realmente faz essa escuta ativa de uma forma em que você dê a atenção que a pessoa realmente precisa? E como a gente não se perder nisso, né? Então, o Atravessamentos começou com a ideia da gente tirar um pouco o véu e o medo de sentir. Porque a gente tem medo. Porque a gente sentiu dor em algum momento e a nossa memória é falha nesse processo, né? E a mente mente, mas a alma não. Então, quando eu almo, indiferente do que eu acredito, o sentir é diferente. Né? Então eu fico muito feliz
Vocês podem ver que eu estou bem nervoso, então para quem não está acostumado comigo, eu estou nervoso. Eu acho que também é uma novidade, né? Todo mundo me vê muito seguro para muita coisa. E eu realmente trabalho essa skin da segurança há muito tempo. Mas essa skin que vocês estão vendo é a skin de um homem literalmente atravessado. Porque a gente vem construindo um lugar de segurança e é importante que a gente lembre de estar sempre testando as nossas bordas. E hoje eu estou testando uma, que é estar num lugar de desconforto e ao mesmo tempo feliz por isso. Porque eu estou me testando também. Então eu também estou me dando a oportunidade de ser atravessado pelo olhar de vocês, mas em especial pelo amor de vocês. Porque eu sei que cada um que está aqui veio sendo convidado, mas veio me atravessar com a sua atenção, com o seu tempo, com a sua vida. E a gente sabe, e a gente está aprendendo cada vez mais que essas três coisinhas que eu falei são mais de poderoso que dinheiro nenhum compra, que é o tempo. Então o tempo de vocês hoje está me fazendo um homem muito feliz, porque está me ajudando a atravessar de uma forma que eu nem sabia que eu ia conseguir um dia na minha vida, que era não precisar performar, me sentir seguro o suficiente para ser inteiro, estar sempre disposto a atravessar. E esse sou eu. E esse é o lançamento do atravessamento. Pois bem, vamos lá, né? Cada texto do Atravessamentos, ele foi conversando com situações, pessoas, lugares. Eu percebi que durante o processo de escrever no prontuário, as especializações foram me deixando mais poético. Então, às vezes eu estava lá escrevendo sobre uma paciente que chegou lá com uma dor na coluna, e antes era paciente com dor na coluna reclamou de tal, tal, tal. E aí depois da especialização era paciente disse: estou com dor porque briguei com a minha esposa. Paciente disse: estou com dor porque meu filho não deixou eu dormir. E eu pensei, mas por que tá tão poético, isso é uma coisa tão dolorosa? Atravessamento é isso. É a gente conseguir conversar de uma forma em que algumas coisas que poderiam ser muito dolorosas convidem a gente a olhar com discernimento para as coisas, com mais do que consciência. Então, os poemas, eles foram sendo construídos nas relações, nas dificuldades, nos fortalecimentos. Então, a gente começa o atravessamento, né, falando sobre o ciclo do ser, que é o nosso maior medo, né? A gente quer morrer, mas a gente quer nascer, mas a nossa dificuldade de lidar com a morte é muito difícil. E a gente já começa convidando a entender que nascemos, crescemos e morremos. Porque o crescer vai poder, através do que você vai escolher de escolha, casar, ter filhos, não casar, não ter filhos, não isso, não aquilo. Então, crescer vai para um outro lugar. Mas todo mundo vai morrer de algum jeito. Pelo menos para quem acredita fisicamente, espiritualmente, aí cada um atravessa esse lugar. Segundo, eu acho que é um dos momentos mais difíceis, porque vai falar de recomeço e a nossa dor de recomeçar. E quanto a gente não percebe que a cada dia a gente tem a oportunidade de recomeçar e tentar diferente. Então, o segundo texto, ele vem para acalentar o primeiro, que é quando a gente descobre que todo mundo vai morrer. E o segundo vem para dizer que a gente pode recomeçar todo dia. E esse lançamento é para isso. Para que cada leitura, cada atravessamento convide vocês a recomeçar.
Recomeçar na melhor forma possível, sendo você. E aí no meio do livro tem um poema chamado Inteireza, que é a nossa maior dificuldade. Porque eu sou filho de alguém, eu sou irmão, marido, primo, sobrinho, tio, eu sou o profissional, eu sou o personagem. E todos eles são eu. E quando a gente consegue ser inteiro, é isso aqui. Uma dificuldade imensa de também caber nesses lugares. Eu vou tomar mais um tempinho de vocês, porque o texto que eu escolhi para ler, ele também está um pouquinho depois, né? Chama-se Disposto a Atravessar. Eu queria muito ler o 90 Não É 100, porque afinal, em algum momento, minha mãe, meu pai vão estar vendo também esse videozinho e esse momento que a gente está vivendo e essa expectativa da performance que todo mundo tem. Então, todo mundo em algum momento já foi filho. Então, mas eu entendi que acho que a gente precisa ter mais força para estar disposto a atravessar as coisas. E às vezes a gente não tem força, não tem disposição. Tá? Então, disposto a atravessar. Não nasci pronto. Nasci em processo. Nasci incompleto, mas com algo dentro de mim que nunca se cumpriu. A vida não me ofereceu atalhos. Veio cedo, dura, exigente. Veio com silêncios longos, com perdas que ninguém fez. E muitas batalhas no escuro, onde só a coragem sabe o caminho. Nem tudo foi a força. Houve dias de cansaço profundo, de dúvidas que pesavam mais do que o corpo, de vontade de parar, sem saber aonde. Mas mesmo nesses dias, eu continuei. Não porque era fácil, mas porque desistir nunca foi uma opção para mim. A vida nunca foi gentil o tempo todo. Ela testou meus limites, expôs minhas feridas, me obrigou a olhar para dentro. Quando o mundo já não fazia sentido. E ainda assim, eu não me tornei pequeno. Não me tornei amargo, azedo. Não me tornei alguém que agride a própria história. E aprendi a cair sem me perder. A sangrar sem me odiar. A sentir sem me destruir. Eu nunca fui fraco. Eu fui humano. E isso exige uma força que poucos reconhecem. Ser forte não foi nunca endurecer o coração. Foi seguir sensível no mundo em que ensina a se fechar. Foi aprender que coragem também mora no silêncio, no pedido de ajuda, na pausa, no recomeço invisível. Eu não nasci pronto. Nasci disposto a atravessar, a crescer por dentro, a sustentar quem eu sou, mesmo quando ninguém aplaudiu.
E se hoje eu sigo em pé, não é porque a vida foi leve, é porque eu aprendi a carregar o peso sem abandonar a minha verdade. Disposto a atravessar. Queridos, esse é o nosso momento de intimidade, então, para os que já leram, para os que têm livro, se vocês quiserem falar o que atravessou vocês, esse é o momento. Agora, senão eu vou entrar naquele momento de choro infinito, aí vou parar de falar, então agora é hora de passar a voz para outra pessoa, né? Fico muito agradecido mais uma vez pela presença de vocês. Todos aqui são importantes no nível que acho que todo mundo já sabe. A gente atravessa a vida das pessoas sem saber o que a gente está levando e o que a gente está trazendo. E aí eu espero mesmo que nesse momento que a gente está vivendo aqui, vocês saiam daqui curados de coisas, atravessados por coisas que vocês nem sabiam que eram possíveis. Esse é o nosso propósito. Obrigado pela presença. E agora, se vocês quiserem, quem quiser falar como foi atravessar, estou aqui disposto a ouvir. Se não, tudo bem? Todos bem? Tudo bem? Calma. Assim. Estar aqui é um lugar que me confronta muito com todas as escolhas que eu fiz para chegar a morar aqui nessa cidade. Essa semana em especial, eu perdi um animalzinho de 13 anos. E os meus pais não estão aqui nesse momento porque eles não tiveram condição de viajar. Tamanho foi a dor de perder esse animal. Nós tínhamos uma de 20, uma de 15 e uma de 13. E a de 13 morreu. E a gente atravessou um luto, né? E estar aqui hoje, nesse lugar de inteireza, é só graças à presença de vocês. Porque eu já sabia que eu ia me sentir amado, fortalecido, quando eu chegasse aqui e visse cada rostinho. Muito obrigado. Peraí que eu também tenho que ir. Então, gente, boa tarde, eu me chamo Rosa, né? Conheci o Eric há uns, sei lá, 14 anos atrás, 15 né? anos atrás? 15. Num forró? Um forró, né? Nós éramos assim, companheiros de forró, de festivais de forró, de ir juntos e curtir juntos tudo isso. E isso acabou, né, trazendo uma amizade, daí ele passou a ser alguém que me socorria, porque eu corria e aí ficava toda quebrada. E aí o fisioterapeuta entrava em ação, né? Eu ia lá para ele me consertar. E ele veio morar pra cá e a gente também não tinha uma relação de estar todo dia juntos, mas sempre juntos no pensamento, né? Tanto que quando eu vim a João Pessoa conhecer, ele foi a primeira pessoa com quem eu falei. Eu falei, amigo, eu quero morar em João Pessoa. Ele falou, mas você nem conhece João Pessoa? Eu falei, não, mas eu quero morar em João Pessoa. Eu queria que você me apresentasse alguém que pudesse, né, procurar uma casa pra mim, eu preciso de uma imobiliária. Não, porque eu tenho a pessoa certa, me indicou a pessoa certa que também está aqui, a Dayana. E assim eu fiz, eu vim em janeiro e hoje sou quase uma cidadã paraibana, porque já adquiri um imóvel, né? E assim, eu tô com esse livro já há um tempinho, então eu já tive a oportunidade de ler. E assim, o poema, um dos que mais me tocou, eu gostaria de ler para vocês, tá? Ele chama Medida Exata
vou tentar fazer isso sem chorar. Há pés que cabem em sapatos, há pés que nunca encontrarão medida. E não é o pé que erra, é a forma que não lhe cabe. Desculpa, é a forma que não lhe acolhe. Quantas vezes a gente insiste em vestir a pele do outro, caminhar no molde alheio, como se o tamanho de fora definisse o espaço de dentro. Mas cada passo tem sua verdade, cada pegada conhece sua terra. A frustração do outro não é espelho, não, nem sentença, nem régua para medir quem você é. Você não precisa encolher-se para caber em lugar estreito, nem esticar-se até romper para agradar verdades alheias. O seu número é sagrado, escrito em linhas de sola, gravado no compasso da sua marcha. E se o mundo tentar trocar sua forma, lembre-se, não é você que não serve ao caminho, é o caminho que ainda não foi aberto para os pés que têm a sua medida. Gente, eu achei isso tão lindo e tão profundo, porque eu me vi em algumas fases da minha vida tentando me adaptar a uma coisa que não era para mim. E hoje, né, eu vejo o quanto isso não fazia sentido, né? O quanto não faz sentido a gente querer caber num espaço que não é nosso, a gente querer estar num lugar que não nos acolhe. Então, esse lugar me acolheu, esse homem me acolheu, a família dele me acolheu, e eu tô muito feliz, cara. Agora você vai. Nós somos família. Nós somos família. Somos. Como eu avisei, né? A gente ia entrar nessa jornada. Já avisei antes que a gente não ia segurar, então eu digo, quem quiser tem lenço. A pessoa para de comer, vai ali, né? Chora um pouquinho e volta. Medida exata talvez tenha sido um dos poemas mais difíceis, porque a gente é ensinado a usar réguas que não são pra gente a vida toda. Comportamentos, ações, e é muito difícil a gente conseguir bancar. Por isso que logo depois a gente fala sobre inteireza, né? Porque é nesse lugar que a gente consegue. Porque senão a gente fica à mercê do outro. Então, o que o outro escolhe, o que o outro diz, o que o outro traz como régua. Então, medida exata talvez seja isso, é a gente entender que o nosso pé é nosso. E aí o sapato não está cabendo? Não é o pé o problema, gente. Ah, eu não consigo resolver isso. Já já o caminho abre. Achando o seu tamanho certo. Bora lá. Alguém quer mais ler? Eu devia ter ficado com óculos escuros, assim eu podia chorar e vocês iam ouvir. Alguém quer ler mais? Por favor. Tudo bem, ué. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou Isabel, sou paciente do Érico há quase 2 anos, né? Estamos juntos há quase 2 anos e, assim, eu sei que não é momento de falar do Érico, de falar da obra que ele escreveu, mas eu acho que a obra que ele escreveu é resultado de quem ele é, né? Hoje eu vivo isso muito claramente. Então, antes de ler, eu quero ler aqui o capítulo 2, que fala sobre recompensa. Mas antes de ler, eu queria dizer para vocês assim, que Érico surgiu na minha vida, eu acho como resultado de minhas orações. Eu digo porque ele é diferente de tudo que eu já procurei nesse mundo, né? Em termos de já tinha passado por outros psicólogos, psicanalistas, né? E encontrei em Érico, de certa forma,
é um refúgio no sentido de me encontrar em várias ocasiões, né? Então, assim, eu quero dizer publicamente, né? Porque aqui as pessoas tomam você, com certeza, né? De que, assim, eu acho que o sentido da vida é isso, né? Você encontrar pessoas que dê sentido, de alguma forma mostrem o sentido da vida para você também. Eu quero dizer publicamente que você faz isso a cada consulta, você me oportuniza a perceber e dar novos sentidos à vida.